Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado por esta noite. Senhor, queremos te louvar, queremos te ouvir, Senhor. Senhor, o Senhor já começou a falar através dos hinos, Senhor, através do grito de guerra. Senhor, mas queremos te ouvir mais, queremos ser alinhados por ti, Senhor, pelo teu falar profético. Senhor Jesus, Senhor, fala aos nossos dias, Senhor, como devemos prosseguir esse caminho. Queremos seguir após ti, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor, misericórdia da igreja em Brasília, Senhor, de todas as igrejas da região, Senhor, em todas as igrejas de todo o mundo, Senhor. Senhor Jesus, Senhor, cada parte do teu corpo, Senhor, vem abençoar-nos, Senhor, nessa noite. Senhor, fala através de cada um aqui, fala através de nós, Pai. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Mais uma vez, nós aqui, né, uma dupla dinâmica. Eu e o Tiago, né, para estar compartilhando um pouco da palavra, né, desse alimento diário, que começou agora, esse volume, né? A igreja, o lugar dos que amam Jesus. A igreja, o lugar dos que amam Jesus. Interessante, né? Aqui nós vamos ver, né, a história ali de Betânia, onde o Senhor achou um lugar, né, que o acolheu. A Betânia, irmãos, que ficava situada ali a 3 quilômetros mais ou menos de Jerusalém, era um lugar simples, mas acolhedor. Era um lugar onde Deus achou descanso. Jesus ali achou descanso. Então esse título aqui, ele realmente está representando ali, Betânia representa a igreja, uma igreja saudável, onde ouvem a palavra, né, a palavra do Senhor naquele momento atual. E aqui nós, a igreja em Brasília, né, somos aqui representantes aqui da igreja, representando Betânia, né, onde o Senhor acha caminho, onde o Senhor acha realmente um lugar para descansar. E que nós possamos prosseguir assim. Amém. Senhor Jesus. E a mensagem, na primeira mensagem aqui, a primeira semana, o título é: As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Vamos ler junto? Está aí, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Aleluia. Senhor Jesus. O título, irmãos, da mensagem dessa semana, ele é muito significativo, tá? Porque aqui tem duas palavras de ação. Quais são elas? Ouvir e seguir. Ouvir e seguir. Então, para seguirmos, nós temos que estar com uma boa audição. Nós temos que ouvir bem. Nós temos que orar ao Senhor para que Ele cure qualquer parte do nosso ser que ainda não está ouvindo a voz do Senhor. Eu queria pedir os irmãos da projeção para colocarem um vídeo que eu e o Tiago deu uma olhada aí na internet e achamos interessante. Onde mostra pessoas surdas que ouviram pela primeira vez, bebês, crianças, adultos, tá bom? Amém. Pode soltar. Pode aumentar um pouquinho. You hear it? Hey, I sound. You're hearing yourself better. Okay, you can cry. It's okay. This is the big moment here. She's gonna hear something. We don't really know what. I'm going to roll so I have to push you in just a little bit. There you go. Beeping. So now technically your device is on. Can you tell? You hear it? Hey, I sound. You're hearing yourself better. Okay, you can cry. It's okay.
Cooper. Hi, Cooper. Hi, Cooper. He's smiling. What do you think? Hi, baby. Sounds good. I know I look like an elderly munchkin, but do I sound like one now? Is it on? It's on. My God, I can hear myself. Yeah. That's good. It's okay. Blue, Blue, orange, orange, red, red, black, black, purple. purple. What do you think? What is it like? It's okay. So different, dude. Sound clear or does it sound muffled? Sounds clear. I'm so happy for you, Mommy. E você? Como foi ouvir a voz do Senhor Said you're here. pela primeira vez? Aleluia! You're hearing yourself better. Um dia ouvimos a voz do Senhor, mas Ele continua a falar. Senhor Jesus, a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias, irmãos. Senhor Jesus. E, no caso, eu não sei se vocês lembram da experiência de vocês. Essa semana, o Thiago foi editando esse vídeo, e ele mandava para mim e eu tinha que assistir, né? Aí todas as vezes que ele mostrou, eu meio que chorei. Porque realmente nos faz lembrar da primeira vez de ter ouvido a voz doce do Senhor. Eu, no caso, a minha experiência, eu tinha 12 anos de idade. 12 anos de idade, quando o Senhor falou comigo. E foi interessante a maneira que Ele falou. Não foi alguém que foi pregar para mim. Né? Eu assistia a televisão, eu via as coisas. E eu, com 12 anos de idade, no meu quarto, o Senhor falou para mim entregar a Ele. Irmãos, foi como o hino que passou agora: ouvir o teu chamado, logo vou obedecer. Eu pratiquei isso aí com 12 anos de idade, irmãos. Naquele dia, à noite, eu avisei minha mãe. Falei, eu vou numa igreja. Vou na Assembleia de Deus na época. E lá eu me entreguei ao Senhor. Eu fui fiel ao chamado do Senhor. Fui fiel ao chamado do Senhor. Irmãos, mas uma coisa que nós devemos ficar alerta, né? Essa semana, no Alimento Diário, deixou bem claro que há uma luta, irmãos. Há uma luta. Por mais que nós ouvimos lá atrás a voz do Senhor, e foi muito gostoso, vocês lembraram de ter ouvido a voz do Senhor? Ou seja, qual a experiência que vocês tiveram, se foi alguém que pregou para vocês, né? Ou se você ouviu um rádio, ou você ouviu a voz do Senhor de alguma maneira, porque o Senhor fala de todas as maneiras possíveis para alcançar os seus filhos. Mas hoje, irmãos, nós estamos imergidos em um campo de batalha. O Senhor falou através do irmão Pedro que nós estamos vivendo hoje a luta de 2 reinos. Isso tem que ficar muito claro para nós. É muito gostoso ouvir a voz do Senhor. É muito bom, irmãos, ter clareza do plano do Senhor para nossas vidas. Mas nós temos que ficar atentos e perceber as artimanhas do inimigo nessa batalha. E vocês sabem quem é o maior, o grande objetivo dessa batalha? Vocês sabem qual é o campo que esses 2 reinos estão lutando, que estão batalhando por ele? Né? Porque o reino, aqui você vê uma guerra aqui na terra, você vê eles guerreando por terras, né? Por lugares, por regiões. Né? O inimigo de Deus e Deus luta por você
e por mim. Irmãos, essa guerra está sendo travada e nós estamos no meio dela. Por um lado, nós somos objetos de conquista. Mas por outro lado, nós também somos chamados, irmãos, para guerrear com o Senhor. E nós não podemos ficar parados, irmãos. Nós temos que nos encher da palavra do Senhor. Nos encher da pessoa do Senhor. Porque nós somos fracos. Mas o nosso Senhor é forte. Né? Nós não temos força nenhuma em nós. Nós não conseguimos fazer a obra do Senhor com palavras, com eloquências, com palavras próprias, seja bonita como for. O que tem que sair de nós é a própria palavra do Senhor. Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Bom, de um lado então está o Senhor, aqui representando, né, o próprio Senhor Jesus, que representa a verdadeira árvore da vida. E por outro lado, irmãos, o inimigo continua usando a árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? Com que, irmãos? Sofismas, altivez, fazendo com que a gente perca a simplicidade. O inimigo é terrível, irmãos. Ele desde lá de trás, lá de Gênesis 3, o inimigo tem essa artimanha para lutar contra Deus. Qual é o objetivo do inimigo, irmãos? Qual é o objetivo do inimigo? Neutralizar a palavra de Deus. Sempre foi, lá no começo, em Gênesis 3, ele quis neutralizar a palavra de Deus. Jogou ali aquela conversa na cabeça de Eva e ela caiu. A gente fala por aí, né? Caiu como um patinho. Senhor Jesus. E o mal entrou na humanidade. E por isso, irmãos, esse mal ainda está em nós. Por mais que um dia eu crie no Senhor, fui batizado, mas o velho homem insiste em renascer todos os dias, irmãos. Todos os momentos da minha vida. O inimigo insiste em renascer, em ressuscitar. Mas o que precisa ser ressuscitado em nós é o novo homem. Nós somos nova criatura. Senhor Jesus. Então, irmãos, essas armas que o inimigo usa, eu queria pedir para a projeção. Senhor Jesus, o inimigo ele é terrível, né? Você pega o exemplo de Eva, né? Paulo, né? Falei de Gênesis 3, mas Paulo também, ele preocupado com Coríntios, com o pessoal ali, ele falou em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Olha o que ele fala, irmãos. Senhor Jesus, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Amém. Projeção? Amém. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, o que o inimigo quer, irmãos? Nos ludibriar para nos tirar da simplicidade e purezas devidas a Cristo. O Senhor, Ele almeja de nós o que? Pureza, simplicidade. As palavras do Senhor, irmãos, Senhor Jesus, as palavras do Senhor, elas só se discernem espiritualmente. É o que foi falado essa semana, irmãos. Então, o falar do Senhor não é na mente, não é com a minha mente que eu vou compreender a palavra do Senhor. Eu preciso de exercitar o Espírito. Exercitar o Espírito. Então, falando em ferramentas, em armas para essa guerra, o que nós temos, irmãos? Nós temos, principalmente, em primeiro lugar, a palavra de Deus. A palavra profética. A palavra profética, o que ela faz, irmãos? Ela nos dá direção. Ela nos dá compreensão do que estamos vivendo na atualidade. Né? Em Hebreus, capítulo 4, versículo 12,
Põe, por favor. Fala que a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Essa é a palavra do Senhor. Tá? Ela é mais cortante. Por um lado, ela é espada, né? Em Efésios 6, fala que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Não é isso? Efésios 6 fala que lá a palavra é a espada do Espírito. Ali fala de uma armadura que nós devemos nos revestir dela. Não só a espada, mas também o capacete, o escudo, né? A couraça da justiça. Mas vamos nos concentrar aqui na palavra. Sabedor disso, sabedor que a principal arma de Deus contra ele, é a palavra. Então o inimigo ele faz de tudo, irmãos, para realmente neutralizar a palavra. Ele teme a palavra, porque a palavra, ela divide, ela separa, irmãos, as coisas espirituais das coisas carnais. Ela divide, irmãos, espírito e alma. Tudo que é altivez, tudo que é sofismas, falta de simplicidade, são tiradas do homem. Ele separa, a palavra separa. Se você desfruta da palavra do Senhor, cada manhã, cada momento, irmãos, você imerge na palavra cada vez mais. Hoje eu fazendo uma arte para as irmãs conectadas, e aí eu vi lá, né? Imersão. Irmãos, o Senhor ele não para. Ele não para. Quando ele nos mostra, né, uma ferramenta como a imersão, aí o que ele faz? Ele vem e coloca uma imersão refinada. Aí eu falei para ela, irmã, me explica aí como que é a imersão refinada. Aí eu falei, todo mundo está praticando, como que é? Aí, irmãos, ela falou, a imersão refinada, tem uma outra palavra também, que é mergulhar profundamente. Mergulhar profundamente. Isso diz respeito à imersão que nós estamos com ela na mão. Mergulhar profundamente. Mas qual é o objetivo, irmãos, da imersão refinada? É você aprofundar nos versículos que são propostos na imersão. Porque às vezes nós pegamos a imersão e lemos a imersão e tal, e não entra para os versículos, irmãos. Aí você quer ter revelação, você quer se aprofundar, sem entrar para os versículos, sem buscar. Aí a irmã falou de um ponto que ela falou, olha, eu não tinha ganhado tanto, mas quando eu entrei nessa imersão, e fui entrando nos versículos, eu compreendi. E aí, para os irmãos que saem para pregar o evangelho, os comportores, que já estão praticando a imersão refinada, profunda, eles saem, irmãos, empoderados da palavra do Senhor. Então é uma arma poderosíssima. Só que o que o inimigo faz? Fala mal. O que é isso? Esses 4 pontinhos aí? Fala mal. Leva as pessoas para quê? Para altivez, para sofismas, para castelos altos. Para quê, irmãos? Qual o objetivo do inimigo? Neutralizar. Não deixar você ouvir. Ele não quer que você ouça a palavra do Senhor. Porque se você ouvir, ele vai perder, né, essa guerra. Se você ouvir, se você imergir profundamente, já era para mim. Então, ele tem medo, irmãos. Aí, eu conversando com outro irmão, o irmão falou assim para mim, irmão, interessante, a palavra do Senhor, né, é a espada do Espírito. Mas ela é a espada para quem? Para quem que é a espada? É para nós?
é para o inimigo. Irmãos, a palavra é a espada do Espírito para guerrearmos contra o inimigo. É uma arma contra o inimigo. Mas para nós, a palavra de Deus é o quê? Aí ele diz, ó, é alegria, é amor. A palavra de Deus é uma luz para nós, é para nos iluminar, para seguir nessa caminhada, nesse mundo tenebroso. Para nós é isso a palavra de Deus. Ela é luz, ela traz amor. Senhor Jesus. Então, irmãos, e tudo isso, irmãos, está dentro do alimento diário. Dentro do alimento diário, irmãos. A questão da imersão refinada, aí fala assim, ó, sobre o objetivo. Qual o objetivo da imersão refinada? Buscar o quê? A admoestação do Senhor. Entrar para a palavra para ser admoestado pelo Senhor. Senhor Jesus. Também para nós buscarmos direção. Direção. Amém. E obtemos vida. E obtemos vida. Amém. Comunhão em oração com Ele. Nós pegarmos a palavra, aprofundarmos, orarmos e lermos aquela palavra, irmãos, para termos comunhão com o Senhor. Então, são N armas que nós temos. Nós temos a oração, as súplicas, nós temos o louvor. Porque quão maravilhoso é o louvor. Nós tocamos no Espírito. Nós tocamos no Espírito. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, por um lado, nós vemos também o querer do Senhor. Né? Qual o querer do Senhor para nós? Qual o querer do Senhor para nós? 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 4 e 6, por favor. Senhor Jesus. Sim. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Próximo. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo, homem. Senhor Jesus. Sim. Irmãos, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Senhor Jesus. Amém. João 3,16, que é bastante conhecido, e 17. Qual é o desejo do Senhor? Nessa guerra, o Senhor quer te conquistar para isso aqui, ó. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 17. Senhor Jesus, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha só, irmãos, olha o desejo desse reino. E tem mais, ele também quer nos dar esse reino. O Senhor quer que nós reinemos com ele. Tem mais um prêmio aí. Ele quer nos salvar, mas também ele quer nos fazer reinar com ele. Agora, por outro lado, irmãos, olha só. Satanás, também, ele tem os desejos dele também, né? Por favor, irmãs. Eu falei sobre Eva, os líderes judeus. Os líderes judeus, eles, em 2 Coríntios, Paulo fala, que 2 Coríntios 4:4, por favor. Em 2 Coríntios 4:4 nos diz, nos quais Deus, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Irmãos, aqui nesse versículo, fala que ele quer nos cegar. Ele também fala que, para que não resplandeça, não seja como luz essa palavra, para nos iluminar, para que nós fiquemos nas trevas. Então esse aqui é o desejo de Satanás. Em João
João capítulo 10, acho que é 10. João 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Na parte A aqui, deixa bem claro o desejo desse outro reino. Ele quer matar, ele quer roubar e ele quer destruir, irmãos. Esse é o desejo dele. Ele quer matar, roubar e destruir. Essas duas vozes, irmãos, estão por aí. Agora, qual voz que eu estou ouvindo? O ponto é, irmãos, existe a guerra, tem a guerra desses dois reinos, mas nós precisamos de pedir misericórdia do Senhor. Porque o inimigo, irmãos, ele é terrível. Ele quer aplicar realmente o falar dele em nós. E nós temos que nos atentar, irmãos, tá? Para esse falar. Reconhecer o falar de Deus. Reconhecer o falar de Deus. E recusar o falar do inimigo. Tá bom? O Tiago vai continuar. Jesus é o Senhor. Amém? Jesus é o nosso Senhor, santos. Amém? Gostaria de convidar os irmãos para nós desfrutarmos de Apocalipse 1, versículo 3. Amém? Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Oh, Jesus! Nós vimos que nós temos um bom pastor, né? E que nós escutamos a voz dele. Mas não basta apenas escutar a voz do Senhor. Nós também precisamos seguir. Nós precisamos ter uma atitude, uma contrapartida, né? E nós, como nós demonstramos isso? Guardando e praticando essa palavra. É interessante que nós só guardamos aquilo que nós valorizamos. E nós só praticamos aquilo que nós acreditamos. Então, assim, o Senhor tem trazido a palavra profética para nós, tem nos dado tanta clareza, tem nos alertado sobre a importância de nós sermos simples e obedientes, mas à medida que nós podemos provar se nós estamos atendendo essas orientações que nós temos recebido, é se nós temos guardado e praticado a palavra. E o Senhor, quando Ele se apresentou como esse bom pastor, é algo muito significativo para nós. Tinha um contexto ali. Interessante, porque não só na palavra do Senhor, mas na nossa vida, não existem coincidências, né? A gente brinca, existem jesuicidências. Então, o Senhor está ali, né, onde Ele estava, que era o pórtico do Salomão, que ficava à entrada do templo, era um lugar coberto, um lugar amplo, porque o povo não tinha acesso direto ao templo, né? Só os sacerdotes, os levitas que poderiam adentrar o templo. Mas o Senhor estava ali e ali tinha um grande número de pessoas, né, nessa região coberta. E era o final do ano, inclusive o dia 25/12, era inverno. Então essa festa ela era muito querida pelo povo judeu, mas ela não era uma das festas estabelecidas pelo Senhor lá em Levítico. Então qual que era o motivo dessa festa? O Senhor fala, está lá em 10:22, era a festa da dedicação. Porque de 170 antes do Senhor até 168, o rei da Síria, Antíoco Epifânio, ele invadiu Jerusalém. E ele pilhou e saqueou o templo do Senhor. E não somente isso, há relatos históricos que contam que nesse período desses anos, ele matou mais de 1000 judeus no dia de sábado, porque eles estavam guardando o sábado. Então, assim, foi um acontecimento que marcou muito o povo do Senhor, né? E no ano de 68, no dia 25/12, ele adentrou o templo, sacrificou uma porca, um animal imundo, né, para o povo, e colocou uma imagem no Santo dos Santos. Então, tudo que ele podia fazer de afronta ao Senhor, ele conseguiu fazer, né? Mas essa situação não ficou cega aos olhos do Senhor, né? O Senhor levantou um valente de Judá, chamado Judas Macabeu, que ele conseguiu finalmente restaurar e purificar o templo, né?
para os irmãos terem ideia, eram 8 dias de festa. Começava, né, no dia 25 também, para marcar a purificação, e se estendia até depois do Ano Novo, né? 8 dias depois já virava o ano, o povo em festa, né? Então, esse cenário é muito significativo, porque como foi necessário fazer uma purificação depois que houve essa invasão, o Senhor, quando se mostra como bom pastor, quer dizer que a situação do templo ali não era uma situação que estava agradável aos olhos do Senhor. Porque quando ele se apresentou, ele deixou claro para os judeus que ele não estava mais direcionando o falar e as ações dele para o povo judeu. O Senhor deu esse privilégio para ele. Ele veio para o que eram os seus, mas os seus o rejeitaram. Então agora, quem constitui o rebanho do Senhor é aquele que ouve a voz do Senhor. Ó Senhor Jesus. Podemos ver isso, amados, lá em João 10. João 10, de 24 até 27. A gente pode ler junto, desfrutando. Aleluia. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixará a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos disse, e não credes. As obras que faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. E o 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Aleluia! O Senhor deixou muito claro, né, que não bastava ter o título de sacerdote, de levita, que estava agradando o Senhor. O que agrada o Senhor é ouvir e segui-lo. No tanto que, logo depois que teve esse diálogo, os judeus pegaram em pedras para atirar no Senhor. Queriam apedrejar o Senhor à frente do templo. Ó Senhor Jesus, o próprio Senhor manifestando tantos sinais, tantos milagres, tendo a presença deles, e eles estavam completamente cegos e surdos para reconhecer que era o Senhor. Eles eram especialistas na palavra, eles tinham conhecimento da letra, mas o Senhor, com tantas evidências, eles não conseguiram reconhecer. Mas não somente isso, ainda queriam matar o Senhor, né? Expressamente ali na frente do templo. Mas o Senhor, quando ele veio, ele mudou essa configuração de templo. Vamos ver lá em 1 Coríntios 3, 3 versículos 16 e 17. Bem, não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O 17. Oh, Jesus. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, amados, hoje nós somos o templo do Senhor. E nós, por termos escutado o Senhor, e hoje o Senhor está falando conosco e trabalhando em nós, o Senhor também está realizando a purificação e a restauração. Ainda tem partes nossas no nosso interior que precisam ser trabalhadas. Então, todo dia, o Senhor, como esse Judas Macabeu, está restaurando e nos purificando, para que a gente seja plenamente ganho por Ele, né? Então, é muito claro, se nós temos adorado o Senhor em espírito e em verdade, se nós temos guardado e praticado a palavra, então você faz parte do rebanho. E o Senhor dá a vida por você. Ele deu e continua dando a vida por ti todos os dias. Oh, Senhor Jesus! Mas como o irmão Juliano trouxe para nós, tem um outro lado, né? É uma guerra de reinos. A partir do momento que nós nos posicionamos pelo Senhor, tem alguém que não ficou satisfeito. E, aliás, nós somos, né, o alvo dele. Então, é essa briga de dois reinos que vai ficar até a volta do Senhor, né? Nós vemos o bom pastor e, do outro lado, o lobo voraz. Nós vemos a luz, do outro lado, as trevas. O reino desse mundo e o reino do Filho do seu amor. Mas louvado seja o Senhor, que hoje nós fazemos parte do reino do Senhor. Oh, Senhor Jesus! E o resultado dessa disputa a gente vê lá em Lucas, capítulo 1, de 32 a 33. Aqui o Senhor dá para a gente o resultado. Vamos ler juntos? Oh, Senhor Jesus. Amém. Lucas 1, 32. Oh, Jesus. Este será grande
e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Oh, Senhor Jesus! Então, amados, é algo prático. A gente realmente precisa estar nos posicionando, porque todos os dias a gente vai sofrer ataque. E como nós vimos, né, o que quer nos atingir não é carnal. Às vezes a gente olha para as situações que acontecem à nossa volta e acham que são coisas terrenas. Mas tem um outro reino trabalhando por trás. Então, as armas que a gente tem que usar não pode ser em paridade com as armas desse mundo. Não adianta a gente querer usar a nossa lógica, que nós vemos que são sofismas, para combater as estratégias do inimigo, porque é tudo carnal. Mas as nossas armas são espirituais. E elas são poderosas em Deus. Aí sim elas anulam toda altivez, todo sofisma, toda fortaleza. Ou seja, a todo momento nós temos que estar aos pés do Senhor, dependendo do Senhor, para que realmente a gente possa ter a plenitude desse reinado nas nossas vidas. Amados, para a gente concluir, gostaria de convidar os irmãos para nós desfrutarmos também de Isaías 9, do versículo 6 ao 7. Amém. Isaías 9, 6 a 7. É isso mesmo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Aleluia! Esse reino vai nos levar a um governo. E esse governo já está sendo estabelecido na terra. Graças ao Senhor, nós hoje como igreja, nós somos a realidade desse reino. Mas vai chegar a manifestação desse reino. É para isso que nós temos que lutar todos os dias. Lutar contra nós mesmos, contra as situações que nos cercam, sendo cada dia mais simples e obedientes. Até chegar nesse instante, nesse momento tão glorioso, né, amados? E é interessante nós notarmos que lá no versículo 7 o Senhor fala de aumentar. E isso, olha que rico, como que faz o gancho com o que o Senhor disse lá no mesmo capítulo que é da nossa mensagem, que é João 10, 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Então nós não podemos ficar satisfeitos com o número que o Senhor nos deu de cada uma das ovelhinhas. Ainda tem muitos lugares vazios aqui. O Senhor quer que esse reino seja expandido. Então nós temos que realmente lançar mão da palavra profética, de todas as práticas que o Senhor tem nos dado, de sair às ruas para que esse rebanho aumente. Assim como o Senhor encorajou, né, Pedro ali no capítulo 21 de João, a gente precisa apacentar. A gente precisa apacentar as ovelhas. As pessoas estão à nossa volta. Esse número precisa expandir, para que mais pessoas possam ter essa realidade desse falar do Senhor, tão doce, tão rico, e que nos conduz todos os momentos da nossa vida. Agora vamos completar a palavra, né, amados, em pequenos grupos. Os irmãos vão nos orientar. Aleluia.